Bom dia a todos e todas que nos acompanham pelo Facebook do prefeito Aldo Gondim. Estamos ao vivo a partir de agora para uma entrevista coletiva com o excelentíssimo senhor prefeito Aldo Ricardo Cardoso Gondim e também a vice-prefeita Jaqueline Fraga, doutora Kelly. Estamos aqui com a presença de jornalistas da nossa cidade, registrar aqui a presença de Magal Santos, do blog do Magal, Gilson Gomes, da Rádio Cultura FM, Silvano Silva, da Rádio Educadora Santana de Caetité FM e Patrícia, da Rádio Star FM, também aqui de Caetité. Então, para a gente começar a nossa entrevista, vamos ouvir as considerações iniciais do prefeito, que vai cumprimentar todos os internautas e também os jornalistas presentes. Bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos internautas que nos acompanham através das diversas mídias sociais, a todos que nos acompanham através das emissoras de rádio. Quero agradecer a presença do meu amigo comunicador Silvano Silva, representando a Rádio Educadora FM, ao nosso amigo Gilson Gomes, que representa a Rádio Cultura FM, nosso amigo Magal Santos, do blog do Magal, nossa amiga Patrícia, representando a Rádio Star FM. Parabenizá-los, né, por esse grande trabalho que vocês fazem, né, como comunicadores importantes, né, e têm trabalhado de forma imparcial e contribuindo para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Dizer que é um prazer estar aqui hoje, prestando contas do nosso governo, falando das nossas ações, das nossas atividades, sobretudo vislumbrando, né, alguns prazos que estão se findando por conta da lei eleitoral. E eu quero dizer à população de Caetité que hoje nós iremos prestar contas, né, do que nós estamos fazendo, do que nós temos feito e de tudo que nós, né, colocamos em prática, tudo que nós realizamos e executamos, né, tendo em vista o projeto de governo que nós idealizamos e registramos para o povo de Caetité. É um prazer falar com a população de Caetité. Quero aqui também cumprimentar a minha querida vice-prefeita, doutora Kelly, minha companheira, dizer que nós continuaremos trabalhando, né? Nós fomos eleitos para um mandato de 4 anos, nós temos até o dia 31 de dezembro e até o último dia do nosso governo, nós estaremos trabalhando para melhorar a qualidade de vida do povo de Caetité. Então, agradecemos a participação do prefeito e agora as considerações iniciais da vice-prefeita Fraga. Bom dia a todos. Quero cumprimentar carinhosamente a Patrícia, da Star FM, nosso querido Gilson Gomes, representando a Rádio Cultura FM, Silvano Silva, da Rádio Educadora, nosso querido Magal Santos, do blog do Magal. Cumprimentar todos os internautas, todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Dizer que a imprensa tem um papel fundamental na sociedade e eu quero ressaltar o trabalho sério que vocês realizam, dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós estamos aqui nessa coletiva, como o Aldo já bem disse, para prestar conta do nosso trabalho. Quero também cumprimentar carinhosamente o prefeito Aldo Gondim. Eu sou uma fã que você tem, Aldo, e eu sei que da sua luta, do seu esforço, sei que você trabalha todos os dias para melhorar a vida da nossa população e sei das dificuldades que você enfrenta e você tem o meu carinho e a minha admiração sempre. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai aqui nesse bate-papo, estamos à disposição para poder responder todos os questionamentos. Então, agradecemos a participação também inicial da vice-prefeita Jaqueline Fraga, lembrando que essa coletiva tem o objetivo de fazer um balanço das ações da atual gestão, né, municipal. E para a gente começar, vamos ouvir agora o jornalista Gilson Gomes, da Rádio Cultura FM. Bom dia a todos. Pois é, prefeito, nós estamos chegando aí ao final, né, da sua gestão.
E como o senhor já disse em outras oportunidades, que o senhor não realizou tudo o que gostaria, mas que fez aquilo que estava ao seu alcance. Então, diante disso, eu questiono o que o senhor não realizou nessa gestão e que gostaria de ter realizado. Muito obrigado, Gilson. Eu quero mais uma vez lhe parabenizar pelo grande trabalho que você faz como comunicador no nosso município. Eu queria só, antes de responder a sua pergunta, também fazer uma referência muito especial aqui à nossa equipe da Direcon, que também contribui imensamente para o nosso trabalho. Quero aqui falar da nossa luta, do nosso trabalho, do nosso empenho e dividir muito do mérito das nossas conquistas com nossa equipe de trabalho, que trabalha duramente, incessantemente, todos os dias nessa luta, e compartilhar também todas as nossas conquistas aos nossos vereadores, aos nossos apoiadores, que também sempre inicia e nos ajuda e contribui para que nós possamos galgar sempre novas conquistas. Então, Gilson, você fez uma boa pergunta. Quando um político, quando um candidato, ele postula uma pasta, uma cadeira de prefeito, ele idealiza um projeto. Nós idealizamos um projeto para Caetité. Nós, inclusive, quando nós construímos nosso projeto de governo, nós montamos uma equipe técnica para que pudesse ser feito um diagnóstico dos principais problemas do município de Caetité. E a gente, naquele momento, nós sentamos, nós discutimos, nós debruçamos dentro daquela discussão, para que nós pudéssemos construir um projeto bom para a Caetité, um projeto que fosse realmente de encontro com as principais demandas do município de Caetité. Logicamente, tudo que você idealiza tem que ser plausível, tem que ser executável, e, sobretudo, tudo que você projeta tem que ser condizente com a sua provisão orçamentária. E nós procuramos fazer um trabalho, um projeto que efetivamente fosse condizente com o orçamento da Prefeitura de Caetité. E eu sou professor, como vocês sabem, com muito orgulho. Trabalhei muito tempo na área da educação, não só como professor, mas também como dirigente de educação. Fui coordenador regional também de educação. E a gente sempre trabalhou com projetos. E todos os projetos, eles devem ser avaliados. A sociedade muda, as demandas mudam. E muito do que eu projetei, eu acabei alterando. Sobretudo, pelas demandas da sociedade. E também por conta do cenário adverso que nós encontramos. Eu acredito que o período que eu fui gestor e sou ainda gestor, tenha sido um dos piores cenários econômicos da história. Não tem precedente histórico de que a economia do país tenha tido 2 anos de recessão econômica, somente um período similar na pós-depressão de 29. Fora isso, o que nós encontramos no cenário específico de Caetité, além do cenário nacional, de crise econômica, de queda de arrecadação, nós tínhamos aqui em Caetité várias atividades econômicas que, além de gerar arrecadação, geravam emprego. Atividades principalmente no setor eólico, da INB. No meu mandato, praticamente paralisou tudo. O orçamento de Caetité, alguns anos atrás, inclusive eu fui secretário, trabalhei com o orçamento de Caetité, ele chegou a oscilar e chegou a atingir um valor de 134 milhões, o próximo de 140 milhões, e do ano 2017, por exemplo, essa receita corrente caiu para 97, 98 milhões. Aumentou um pouquinho nesses últimos anos, mas está sendo um período de muita dificuldade, mas eu acho que o gestor, ele prova a sua capacidade, demonstra a sua capacidade nos momentos de dificuldade. Quando o gestor tem momentos bons, do ponto de vista econômico, um momento de bonança, todo mundo se torna bom, E o gestor, de modo geral, Gilson, ele não deve se ater apenas em administrar
os recursos municipais, do orçamento municipal, porque é muito pouco. A maior parte do orçamento federal fica na União. 65% de tudo que se arrecada no país fica na União. E somente 15%, 13% a 15% aproximadamente, são divididos para mais de 5.560, aproximadamente, aliás, precisamente, 5.568 municípios. Então, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, os gestores só precisavam se preocupar, basicamente, com infraestrutura. E hoje não. O maior problema da administração municipal é justamente fazer a gestão dos investimentos sociais, gestão da educação, gestão da saúde, gestão da assistência social, e isso é muito caro, isso é muito oneroso. De modo, Gils, que eu acompanho, né, frequentemente, o que consta no nosso plano de governo. Certamente, eu quero aqui reconhecer que algumas coisas nós não conseguimos executar, até porque nós mudamos nosso planejamento. Eu vou citar aqui duas situações, mas tem várias outras. A exemplo da rodoviária, que eu coloquei no meu plano de governo. Inclusive, pretendia fazer esse ano a rodoviária, porém, a rodoviária, você precisa definir o local. E antes de você fazer a rodoviária, você tem que primeiro saber qual o desenho do contorno viário de Caetité. Nós postulamos que fosse executado pelo DENIT, né, um contorno viário de Caetité, e já tem um projeto, eu tenho um projeto pronto. Porém, é um esboço de projeto, ele precisa ainda ser redesenhado. E havia, inclusive, uma projeção do DENIT de executar esse projeto esse ano. Paralisou por conta da pandemia. E essa rodoviária eu não posso colocar em qualquer lugar. Eu preciso primeiro que defina o desenho do contorno viário para que a gente possa executar a rodoviária. E a rodoviária consistia num grande projeto nosso, e consiste de remodelar a praça de comercialização da Praça do Mercado. Nós temos um projeto de remodelar para potencializar aquele local que constitui o principal local de comercialização do município de Caetité. Então nós temos um projeto de fazer diversas intervenções ali, aumentar estacionamento, fazer uma requalificação urbana daqueles canteiros e tal. Inclusive já estamos fazendo isso, de modo que a ideia nossa é remodelar aquele centro comercial e, dentro dessa proposta, também relocar a rodoviária para um outro espaço, porém nós tivemos impedimento. Vou dar outro exemplo de uma situação que nós colocamos nos projetos de governo e não conseguimos concretizar. Nós idealizamos fazer uma pavimentação asfáltica lá do bairro Lamarão com ciclovia. Porém, o que nós imaginamos? Nós temos problemas graves, crônicos ali no bairro Prisco Viana, nos bairros Pedro Cruz, Nossa Senhora da Paz. Então nós entendemos que nesse momento nós temos que canalizar esforços e investir recursos ali que está mais preciso, mas nós não deixamos, né, de idealizar aquele projeto. No entanto, nós mudamos nosso ponto de vista, do ponto de vista da prioridade. Mas eu acredito, Gilson, que também tem vários projetos, várias ações que nós implantamos em Caetité que não constavam no nosso plano de governo. A exemplo do programa Esmeralda, programa habitacional conjunto Condomínio Esmeralda, que foi uma grande realização que nós conquistamos para Caetité. Somente 3 cidades da Bahia obtiveram êxito e nós conquistamos, dentre tantas outras ações, projetos e construções e obras que não estavam no nosso plano de governo e que nós estamos executando. Eu não tenho dúvida em afirmar que quando você colocar na balança, vai ter algumas coisas que nós não podemos executar, mas outras que nós não colocamos no governo, que nós executamos, o nosso saldo vai ser positivo, apesar de todas as dificuldades. Bom dia a todos. Prefeito, a minha pergunta é direcionada a essa relação do mandato do senhor com Brasília. Diante desse período que o senhor atuou aqui à frente do município de Caetité, que avaliação o senhor faz dessa relação com Brasília? E eu incluiria não só a questão de governo federal em si, mas dos deputados baianos que estão atuando em Brasília, do que pôde conseguir para Caetité. Muito boa pergunta, Silvano. Também agradeço mais uma vez a sua participação, a sua presença. Então, Silvano, como eu falei até um pouco na resposta de Gilson, o gestor ele depende de outras forças, de outros entes federados
para que ele possa trazer efetivamente benefício para o seu município. Na realidade, na época que a gente pede voto para os deputados federais, para os senadores, para os nossos representantes, representando a nossa base, não é porque nós temos amizade com ele, ou porque nós queremos tirar algum benefício. Nós votamos e pedimos votos justamente para que esses representantes nossos possam retribuir, né, essa representatividade do povo com obras, com ações, com emendas. E graças a Deus nós temos uma base forte e sólida. Nós temos vários deputados federais que nos apoiam, nós temos senadores que nos apoiam, nós temos o governador do estado que nos apoia. E Brasília, como eu falei anteriormente, representa a maior fonte de recursos do Brasil, não é? Então 65%, 70% dos recursos de toda a arrecadação federal fica concentrado na União. Então não tem como o prefeito atrair recursos, captar recursos, se não se dirigir até Brasília, se não se dirigir às suas forças que o representam. E nós sabemos da história de Caetité, nós sabemos toda a infraestrutura que tem hoje em Caetité. Temos aqui várias pessoas, vários grandes prefeitos que mudaram e que contribuíram para a infraestrutura de Caetité. Exemplo mais recentemente, eu não vou nem citar os anteriores, que também todos contribuíram, mas exemplo de Dácio Oliveira, que transformou a cidade de Caetité, de Ricardo Ladeia, que deu também grande contribuição, de Zé Barreira, de Olimar. Então, todas as pessoas contribuíram, né, para que a cidade de Caetité, o município de Caetité, tivesse a infraestrutura que tem hoje. E posso lhe afirmar, mais de 90% de todas as realizações de Caetité, mais de 90% tiveram origem de recurso federal ou estadual, porque não se consegue fazer grandes realizações com recursos próprios. Nós até conseguimos. Quero aqui citar, por exemplo, a ladeira do Cumbe, lá de Santa Luzia, que foi um investimento de R$300 mil com recursos próprios. Quero citar aqui, que talvez a grande maioria da população de Caetité não sabe, mas esses centros administrativos, que não conheço, mas se tiver, tem poucos dessa magnitude no interior da Bahia, né? Que nós temos uma área de quase 10 mil metros quadrados de construção, inclusive, além desses prédios, né, que alocam as secretarias, nós vamos transferir a UPA para um desses prédios. Nós vamos aqui entregar um auditório com configuração de teatro maravilhoso para Caetité. E esse centro administrativo aqui, ele ensejou investimento da ordem de 8 milhões. E desses 8 milhões, 5 milhões de reais aproximadamente foram pagos no nosso governo com recurso próprio. Então eu posso aqui afirmar que essa obra aqui é a maior obra com recurso próprio da história de Caetité. Nenhum prefeito nunca conseguiu fazer uma obra dessa magnitude com recurso próprio, entendeu? Pouca gente sabe disso. Claro, isso aqui que iniciou na gestão do prefeito Zé Barreira. Zé Barreira também teve a sua contribuição. Naquela época eu era secretário, ele contribuiu com 800 mil reais. Mas o nosso governo já contribuiu com essa obra com mais de 5 milhões de reais. Então eu posso afirmar aqui com toda convicção que essa é a maior obra de recurso próprio da história. Porém, não tem nenhum prefeito do Brasil que não precisa recorrer às outras instâncias para conseguir galgar conquistas. E, por exemplo, como eu já falei, o condomínio Esmeralda, apesar de ser, né, um projeto federal, com recurso federal, ele só veio para Caetité porque nós nos esforçamos, nós buscamos captar esse recurso, nós montamos um projeto para conseguir, né, se enquadrar, né, dentro da configuração que o Ministério exigia. Tanto que só 3 cidades da Bahia tiveram êxito, conseguiram. E assim, é uma realização de um sonho para Caetité, um sonho para nós, porque nós conseguimos reduzir sensivelmente o déficit habitacional com aquele programa, contemplando 300 famílias, casas muito bem construídas, uma infraestrutura que eu tenho certeza muito digna. E isso é um grande orgulho para nós, dentre tantas outras conquistas que nós estamos, não só já realizamos, mas outras que eu tenho certeza, Silvano, que contemplará a cidade de Caetité, mesmo que alterne o gestor, mesmo que seja outro gestor, mas vai usufruir desse trabalho que nós fizemos, de plantar sementes para colher. Então, muitas pessoas, nós estamos agora, eu vou falar posteriormente, com muitas realizações, graças a Deus, muitas, eu vou citar depois. E várias pessoas falam que nós estamos fazendo porque está próximo da eleição. Está realmente próximo da eleição, mas eu queria dizer que nós fomos eleitos para 4 anos. Nosso mandato acaba no dia 31 de dezembro.
E se está acontecendo agora, é porque nós plantamos essa semente desde o início do nosso mandato. Nós estamos colhendo o que nós plantamos agora. E as coisas não são fáceis, não foram fáceis, e graças a Deus que está acontecendo agora, porque através desses investimentos que nós estamos fazendo na cidade, nós vamos melhorar muito a qualidade de vida do povo de Caetité. Mas, não fugindo muito da sua pergunta, eu tenho orgulho de ter grandes representantes que nos ajudam, vários deputados federais, que eu vou até citá-los posteriormente, vários senadores, apoio do governo do estado, porque quem ganha com isso não é o prefeito Aldo, não é a vice-prefeita doutora Kelly, não é o nosso grupo, é o município de Caetité, porque nós precisamos, de fato, de apoio e de força política que possa contribuir com o projeto de Caetité. Então, nós agradecemos ao jornalista Silvano Silva pela pergunta e também registramos a presença de Ederson Albert do Radar 030 e convidamos ele para fazer a próxima pergunta. Bom dia a todos, bom dia Aldo, bom dia vice-prefeito doutora Kelly. Prefeito, eu estive acompanhando as publicações da prefeitura e percebi nesse dia que a prefeitura executou uma licitação no valor de 3 bilhões e 100 mil reais de CBUQ, paralelo a esse outro contrato que já vem sendo feito pela prefeitura. Eu gostaria de saber quando serão iniciadas essas obras dessa segunda licitação e quais os bairros e os distritos que serão priorizados no início dessa obra. Obrigado, meu amigo Edson. Também quero lhe parabenizar por estar aqui presente conosco e pelo seu trabalho, assim como nosso amigo Jorginho, né, que se encontra aqui presente. Então, meu amigo, essa licitação, ela envolve um desejo nosso de investimento em Caetité, não só do ponto de vista aqui da sede, mas em toda a configuração geográfica do nosso município, toda a extensão geográfica do nosso município, e faz parte de um sonho nosso, de um desejo pessoal, de melhorar, sobretudo a infraestrutura dos bairros, que apesar de eu sou formado em geografia, e se você for analisar do ponto de vista conceitual, talvez eu fosse falar periferia, talvez fosse o termo até, do ponto de vista conceitual da geografia, até um pouco adequado, mas não totalmente. Mas assim, eu considero que Caetité não tem periferia, Caetité tem os bairros mais afastados, né? Então, nós sempre tivemos esse desejo, desde quando eu era secretário de Administração e Finanças da Pisa Barreira, eu tinha um desejo, uma vontade de fazer um investimento sólido, sobretudo nos bairros mais afastados, o Pedro Cruz, Nossa Senhora da Paz, o bairro Prisco Viana, Ovídio Teixeira, aqueles bairros mais afastados que, ao longo do tempo, ele se desenvolveu não tão de forma ordenada como deveria ter sido, tanto que lá no Pedro Cruz, por exemplo, você não encontra uma área institucional para você fazer uma grande obra. Inclusive eu queria falar depois sobre isso, sobre uma área que nós estamos vislumbrando para lá, mas o fato é que esse crescimento desordenado ensejou uma infraestrutura inadequada, sem a devida qualidade que o povo merece. Então foi feito ao longo dos anos aí por outros gestores asfalto, mas não foi um asfalto de qualidade, na sua grande maioria. Tem algumas ruas calçadas em paralelepípedos, mas são poucas. E eu tinha um desejo pessoal de fazer um trabalho para aquele povo, um trabalho digno, um trabalho que realmente fosse mudar a infraestrutura urbana para dar mais dignidade para aquele povo. E há muito tempo que eu venho buscando isso, já tentei diversas alternativas, porque, como você falou, é um investimento muito alto, né? E graças a Deus agora, Edson, nós estamos fazendo esse trabalho, já começamos, nós não vamos começar, nós já começamos, nós já fizemos um recapeamento asfáltico no Pedro Cruz, de mais de 35 ruas, se não me engano, 36 ruas, e como você bem falou, você é conhecedor, em CBUQ, CBUQ é um tipo de pavimentação asfalto da mais alta qualidade, de resistência, durabilidade e acabamento. Nós, inclusive, vislumbramos, né, um tempo, uma vida útil daquele material lá, da ordem de 15 a 20 anos, a não ser que tenha acúmulo de água, porque o asfalto, de modo geral, independente da qualidade, ele não resiste ao acúmulo de água, mas se não tiver essas variáveis, nós esperamos que tenha uma durabilidade, uma vida útil de mais de 15 ou 20 anos. Portanto, nós estamos fazendo um trabalho de alta qualidade para que a gente possa mudar a configuração urbana
dos bairros mais afastados de Caeté e dar mais dignidade para aquele povo. Todos os anos, né, com as chuvas, acabam, né, esburacando as ruas e a prefeitura tem que fazer o tapa-buraco. Depois chove, torna a vir os buracos de novo. Então a gente precisa, nós estamos fazendo um trabalho esse ano para que a gente não possa mais passar por esse constrangimento e que a gente possa dar uma infraestrutura melhor para aquele povo. E você perguntou quais serão as ruas contempladas. Nossa ideia é recapear grande parte do bairro Pedro Cruz, grande parte, nos locais onde estão em situação mais precária. Já fizemos lá 36 ruas, mas nós vamos ainda recapear mais ruas. Nós estamos agora fazendo um trabalho no bairro Nossa Senhora da Paz, de recapeamento do bairro. Nós vamos recapear o bairro todo, né, com asfalto de alta qualidade. Vocês podem lá verificar o que eu estou falando. Depois nós iremos deslocar para a ladeira, conhecida como Ladeira da Saudade, que tem um fluxo muito grande de veículos, e depois retornaremos para concluir o serviço do Pedro Cruz. Eu queria, inclusive, pedir aos moradores do Pedro Cruz que nos aguardem mais alguns dias, que tão logo a gente conclua esse serviço, esse cronograma de serviço, nós iremos retornar para lá, para a gente possa fazer recapeamento de várias ruas que estão necessitando. Vamos também fazer pavimentação asfáltica em Sebeuquê, aí já na terra, lá em diversas ruas do bairro Príncipe Viana. Vamos fazer também várias ruas. Algumas ruas também serão pavimentadas no bairro Pedro Cruz, na terra, tem algumas ruas também que estão na terra lá, nós vamos fazer uma pavimentação asfáltica. Nós iremos fazer uma pavimentação asfáltica lá no complemento do bairro Jacaraci, porque nós vamos calçar o bairro Jacaraci todo em paralelepípedos. E uma ou duas ruas lá que não forem contempladas com projeto de calçamento de paralelepípedo, nós vamos também fazer a pavimentação asfáltica. Vamos fazer uma pavimentação asfáltica em algumas ruas do bairro Rancho Alegre. Nós vamos fazer pavimentação asfáltica em algumas ruas dos distritos, a exemplo do distrito de Pajeú, de Brejinho, de Maniaçu, de Caldeiras. Vamos fazer calçamento em paralelepípedos nas comunidades de Campinas e Santa Luzia, através da emenda do deputado Arthur Maia. Nós estamos calçando várias ruas em paralelepípedos aqui dentro da sede, fruto também de emendas parlamentares de alguns deputados, Zé Rocha, Benito Gama, Daniel Almeida, Charles Fernandes. Portanto, nós estamos, Ederson, assim, faltou cercado, que nós também iremos fazer uma pavimentação asfáltica na terra. Iremos também fazer uma pavimentação asfáltica no centro, Avenida Santana e Barão, que já se encontra num nível de deterioração bastante avançado. De modo, Ederson, que eu não conheço na história de Caeté uma movimentação tão ampla nesse sentido de pavimentação. Nós estamos pavimentando obras já concluídas, em execução, ou que serão iniciadas em mais de 100 ruas, né, nesse espaço de tempo, nesse intervalo de menos de um ano. Não creio que tenha havido na história do nosso município uma movimentação tão grande nesse espaço de tempo, e só quem ganha com isso é o povo de Caetité. Nós temos um imenso orgulho, uma imensa satisfação de ter a possibilidade de executar esse serviço agora, né, tão oportuno, tão necessário para melhorar a configuração urbana do nosso município. Então, agradecemos aí a participação do jornalista Ederson Albert, e agora vamos ouvir Patrícia representando a Rádio Star FM. Bom dia, seu prefeito, vice-prefeito Jaqueline. Então, prefeito, né, em relação à pandemia que está acontecendo, infelizmente, no nosso mundo, e aqui vou falar em relação à nossa cidade. Como os alunos das escolas municipais e estaduais, né, não estão tendo aula, e assim, vou colocar em relação também às escolas particulares, porque eles estão tendo aula online, quer dizer, porque são particulares. E o que a prefeitura assim, vai prometer a eles, às escolas, tanto daqui como da zona rural? Obrigada. Muito obrigado, minha amiga Patrícia, também faz um grande trabalho como comunicadora. Conheço de longas datas, já participamos juntos no coral há muito tempo. É um prazer, Patrícia, viu, tê-la aqui conosco. Obrigado pela pergunta. Então, Patrícia, o tema mais pautado e discutido hoje no mundo todo, certamente, é a pandemia.
é o coronavírus, é a Covid. É um momento que surpreendeu o mundo, né? Essa pandemia mudou e alterou a rotina de todos nós. E infelizmente, eu digo com muita tristeza, que nós perdemos diversas vidas no Brasil, inclusive aqui em Caetité. É lamentável, é um momento de extrema consternação, um momento de intensa, imensa dificuldade também para os gestores que se encontraram numa situação de dificuldade, de saber que caminho seguir, que medidas adotar. E todos nós pudemos acompanhar como foi, infelizmente, desordenado o trabalho de controle e combate no nosso país. O Ministério de Saúde, infelizmente, não tem orientado devidamente, não existe uma coordenação central para amparar as decisões e direcionar e orientar as decisões das prefeituras e dos estados, de modo que nós ficamos muito desguarnecidos, né, nós gestores, em relação a essa orientação, a esse apoio. E infelizmente todos os prefeitos tiveram a situação sem nenhum amparo. Certamente muitos acertaram nas suas decisões e erraram também. Não havia um manual que desse segurança que as decisões estavam certas, até porque os grandes especialistas mundiais também não sabiam, né? Não sabiam o que fazer, o que tinha efetivamente total segurança, tanto que um país como os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, até hoje não conseguiu controlar a pandemia, e são milhares e milhares de mortes, se eu não me engano, eu não acompanhei recentemente, mas são quase 200 mil mortos nos Estados Unidos. Infelizmente, lamentavelmente, nós ultrapassamos a marca de 100 mil vidas perdidas, e é triste, é angustiante. E em relação às prefeituras, Patrícia, aos gestores municipais, nós nos sentimos órfãos por muito tempo. Claro que a gente, graças a Deus, contou muito com o apoio do governo do estado, que eu sempre falo, tem feito um grande trabalho à frente da gestão, né, da Bahia, um grande gestor, um grande estadista, tem demonstrado uma capacidade diferenciada a nível de Brasil, considero inclusive ele como o melhor governador do Brasil. E a gente tem sempre mantido contato com o Dr. Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde, e ele tem nos orientado, nos auxiliado, e a gente principalmente tem contado com a equipe nossa, uma equipe guerreira, uma equipe que trabalha todos os dias nos ajudando, discutindo, traçando estratégias, buscando fazer tudo de melhor para proteger e preservar as vidas dos nossos munícipes. Quero, inclusive, parabenizá-los e agradecer todas as pessoas que trabalham, né, combatendo e monitorando a disseminação do coronavírus. Infelizmente, nós tivemos 3 óbitos em Caetité, e a gente lamenta muito por isso, né, apesar dos óbitos já foram decorrentes de pessoas que já se encontravam com outras enfermidades, já em estágio final. Mas, assim, nós ficamos muito tristes com isso, lamentamos. E, assim, em relação à sua pergunta, em relação à educação, ainda existe uma grande incógnita em relação ao retorno das aulas. Várias cidades do Brasil, estados, ensaiaram o retorno das aulas, mas sempre sem saber exatamente como é que seria o formato ideal para retornar às aulas, porque já há pesquisas no Brasil inteiro de que, se houver o retorno das aulas, mais de 80% dos pais não enviarão os filhos, porque ainda existe um grande risco. Nós estamos sempre, a Secretaria de Educação, Yamara Junqueira, mantendo contato com outros secretários, mantendo contato com órgãos orientadores, mas eu quero dizer à população que nós iremos retornar às aulas, reconhecemos a importância da educação, nós ficamos tristes também por não poder ter esse trabalho presencial, nós estamos fazendo um trabalho remoto, mas a gente vai só retornar às aulas quando a gente tiver a devida segurança que o nosso povo, as nossas crianças não terão risco. E nós sabemos que essa pandemia, por tudo que a gente tem visto e ouvido, ela só vai de fato, efetivamente, ser controlada depois que tiver, né, a vacina, né? Depois que houver a vacinação de todos. Mas assim, nós estamos todos os dias discutindo isso, debruçando, ouvindo consultoria de especialistas,
quero tranquilizar a população de Caetité de que nós iremos fazer todos os esforços para que as crianças, nossos jovens, não tenham prejuízos em relação ao ano letivo, ou se tiver, esses prejuízos sejam minimizados, e tudo que nós pudermos fazer, nós iremos fazer nesse sentido, porém, como eu falei, sempre preservando a segurança das crianças, dos nossos jovens. Agradecemos a participação de Patrícia, da Rádio Star FM, e convidamos agora Magal Santos, do blog do Magal. Bom dia a todos os colegas presentes, bom dia, prefeito, meu dileto amigo Aldo Gondim, bom dia, doutora Kelly, que jamais pode ser chamada de vice-prefeita, já está aí indo há 12 anos como vice-prefeita, poderia ser chamada de vice-guerreira, vice-batalhadora e, acima de tudo, vice-perfeita. Diante de explanações feitas aqui pelos colegas, a gente esquece de salientar que vivemos numa cidade tranquila. Quando digo isso, eu acompanho a cidade de Caetité e vejo que nossa cidade, em termos de segurança, ela é maravilhosa. Nossa Caetité, em termos de educação, ela é maravilhosa. Haja vista que nas emissões de rádio, onde que se sobrevive à base de reclamações, são muito poucas as que se tem. Em termos de saúde também, estamos muito bem. Prefeito Aldo, no início do seu mandato, ou promessa de campanha, disse que ia manter o homem da zona rural na zona rural, levando água até a sua casa. E já vi várias informações de que isso ainda está acontecendo na zona rural. Em termos de educação também, da agricultura familiar, o vice-prefeito tem cumprido. Eu estou aqui elogiando porque eu acompanho a cidade de Caetité. Quando tem críticas, eu sou o primeiro também a ir ao encontro disso, porque, acima de tudo, de qualquer prefeito, o senhor citou vários aqui na sua fala, Caetité é muito maior do que qualquer pessoa. Então, por isso, temos que olhar e avaliar a nossa cidade de forma imparcial, e eu vejo isso também. Apesar de ter minhas escolhas políticas, todo mundo sabe, não escondo, mas eu vejo também, sobretudo, a cidade de Caetité. O prefeito Aldo Gondim, no final do seu mandato, que as pessoas ainda não entendem que o mandato vai até o dia 31 de dezembro, e depois disso fazer uma avaliação geral do que foi a administração do prefeito aqui da cidade de Caetité. Para o senhor chegar assim, colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: trabalho realizado, falta ainda a cereja do bolo, que no meu entender, e a população anseia, é a nossa UNACOM. Ela vai estar pronta antes do final do seu mandato, prefeito? Muito obrigado. Obrigado, Magal. Também sou seu fã, Magal. Você é um grande comunicador e um amigo pessoal. Agradeço muito por isso. Então, Magal, sua pergunta é muito pertinente e vem muito de encontro com os meus ideais, com o meu propósito enquanto gestor, enquanto pessoa. Eu queria, inclusive, se vocês me permitirem, contextualizar, porque mas dizer, Magal, que eu participei de um lançamento de um programa lá em Salvador recentemente, antes da pandemia, um programa chamado Central das Águas. É um programa que eu pleiteei para Caetité no dia 20 de abril do ano de 2017. Eu tive conhecimento nas minhas andanças aí por Salvador de que havia 2 cidades da Bahia que tinham esse programa, e eu me interessei muito por ele e comecei a buscar trazê-lo para Caetité. Busquei contato com diversas forças políticas, principalmente o deputado Josias Gomes, inclusive ele se lembra. O seu Wilson Dias, que era o diretor-presidente da CAR na época. Comecei a solicitar informações e pleiteei o projeto para Caetité. E não só Caetité foi contemplado por conta desse pleito nosso, mas 22 cidades da região. Mas lá eu fui convidado, né, como representante das prefeituras da Bahia, no lançamento desse programa lá em Salvador, com muito orgulho. E quando eu fui chamado para compor a mesa, eu nem tinha preparado discurso, nem fala nenhuma, mas um pouco antes eu ouvi uma música de
de Luiz Gonzaga, apresentado lá por um conjunto, lá, um grupo muito, muito bem apresentado, e falava da seca do nosso sertão, e foi uma composição, se eu não me engano, foi de Renato Teixeira na década de 40, mas assim, eu ali, observando aquela letra musical, eu rememorei um pouco da nossa história, da história do nosso sertão, e comecei a me lembrar, principalmente da literatura brasileira, né? Nós tivemos vários romances aí, de grandes autores, que falavam, descreviam muito bem como era o nosso sertão, como era a luta do sertanejo, e principalmente o êxodo rural, as migrações do sertão para os grandes centros, em busca de emprego, porque não tinha oferta de educação, de saúde. E eu tenho certeza, Magal, que não tem nenhum de nós que não tem um parente em São Paulo, ou em outro centro, né, no sul, sudeste. E esse êxodo foi decorrente justamente desse problema hídrico nosso, dessa instabilidade climática, desse volume baixo e irregular de chuvas. E, historicamente, o nosso povo sempre, a grande maioria, sobreviveu da agricultura familiar. A agricultura familiar sempre foi a subsistência do povo sertanejo. E quando o ano não era bom de chuva, o que restava para o sertanejo era migrar para outro local. Aí eu me lembrei ali da minha fala de que isso hoje em dia, nos dias atuais, ainda é muito, muito latente, né? Graças a Deus mudou muito o cenário, mudou muito. Hoje a grande maioria do sertanejo, principalmente aqui em Caeté, tem acesso à energia, tem energia elétrica, tem acesso à educação, não é? Nós temos uma população de analfabetos no nosso município de mais de 20%, mas pessoas com idade de 15 anos a mais, mas crianças em idade regular, zero. Todas as crianças hoje têm acesso à educação. Significa que não tem uma outra geração de pessoas escolarizadas. Então, o povo da zona rural tem acesso à saúde, se não é ainda plena, se não é de excelência, mas tem acesso à saúde, como não tinha. Tem outros programas e outros projetos que agraciam o povo da zona rural. Então, de modo que essa migração hoje, apesar da instabilidade climática, apesar de não ter ainda muitas cadeias produtivas potencializadas, mas o povo hoje já consegue sobreviver no campo, porém, falta alguma coisa ainda, né? As pessoas que vivem no campo, eles vivem com qualidade, né? Eles têm qualidade de vida, eles vivem no seu lugar. Todos querem morar no seu local de origem, até aquelas pessoas que saíram para morar em São Paulo por busca de emprego, eles querem voltar, né? E a gente, Magal, sabe que na nossa configuração de Caetité nós temos aproximadamente 50% da população que reside na zona rural, ou quase isso. Apesar do nosso município não ser tão grande, e também é um dos maiores em extensão geográfica da região, mas é um município de pequeno porte, mas nós temos várias configurações geográficas, vegetações diferentes, terrenos diferentes dentro do nosso município. E eu acredito, Magal, que o nosso maior problema, o nosso maior desafio, seja de Aldo, seja de qualquer gestor, é levar água para o nosso povo e potencializar cadeias produtivas que dê a possibilidade de que essas pessoas continuem residindo nos seus locais, nos locais que as suas famílias tiveram origem, e dessa forma eles irão ter qualidade de vida e nós iremos proporcionar uma sociedade mais equilibrada. E nós temos um grande desafio. Nós, inclusive, no nosso plano de governo, nós colocamos que nós iríamos avançar em relação a buscar zerar esse déficit hídrico. Inclusive, numa live que eu fiz com o Josias Gomes, ele lançou esse desafio: Aldo, vamos no seu próximo mandato, pode contar com o meu apoio, vamos buscar zerar esse déficit hídrico no nosso município. Eu falei, Josias, no que depender de mim, o desafio está aceito, porque, como Edson perguntou, nós temos várias obras, Edson, de calçamento, de praça, de quadra, tem muitas coisas importantes. Mas a coisa, Magal, vou confessar que mais me brilha os olhos é quando eu tenho a possibilidade de colocar água na torneira da casa das pessoas. Porque só quem sabe o valor da água é quem não tem ela na torneira. Quem tem talvez não dê o seu devido valor. E o nosso povo da zona rural merece muito isso, Magal. E eu tenho orgulho de dizer, que no nosso mandato nós já colocamos água na casa de mais de 3.700 pessoas na torneira. Eu encho o peito com muito orgulho para falar isso. É um desejo pessoal, porque eu conheço o sofrimento desse povo. E quero dizer que nós temos vários
projetos em construção. Pretendo encerrar, se Deus quiser, tenho como meta encerrar o nosso mandato até 31 de dezembro, com mais de 5.000 pessoas beneficiadas com água na torneira, fruto do nosso esforço, fruto do nosso trabalho, com recurso próprio. E ainda temos outras parcerias que nós estamos desenvolvendo, junto com a Embasa, através da Central das Águas, que vai começar agora a construir vários sistemas, vão ser milhões de reais investidos no município de Caetité, fruto desse programa. Mas se Deus quiser, eu tenho um sonho pessoal, se não ainda na minha gestão, mas eu vou deixar uma grande contribuição para o município de Caetité, que um dia nós não precisaremos enviar carros-pipas para abastecer as comunidades rurais. É um sonho meu pessoal. Tenho muito orgulho de ter dado essa contribuição com dezenas e dezenas de comunidades beneficiadas e milhares de pessoas beneficiadas com água na torneira. E em relação ao UNACOM, como você falou também, eu não vou dizer nem que é a cereja do bolo, Magal, porque apesar de ser colocação, eu acho que a cereja do bolo talvez seja muito pequeno em relação à grandeza que é a UNACOM para Caetité e região, considerando que serão mais de 40 cidades beneficiadas. É um sonho do povo de Caetité, é uma unidade de referência que vai ser em todo o sudoeste da Bahia. E recentemente eu estive com o doutor Fábio Vilas Boas em reunião para tratar exatamente disso que você me perguntou, de montar um cronograma para finalizar esse projeto. Estive a convite com o deputado Daniel Almeida, né, lá em reunião, e nós estabelecemos um cronograma. A obra física, ela já estava naquele momento, hoje eu não tenho atualizado, mas com 82%, 83% já aproximadamente executado, já deve ter avançado mais. E nós estabelecemos com o secretário um cronograma de entrega para, tão logo encerre, conclua a parte de construção, de adaptação do prédio, a gente vai inaugurar. Tem ainda duas situações a realizar. Uma seria a compra dos equipamentos, que o secretário me garantiu que nesse intervalo da finalização da obra, o governo do estado iria adquirir todos os equipamentos necessários, tanto que já recebemos 5 ou 6 caminhões ou carretas com equipamentos, inclusive já tem um tomógrafo, só o tomógrafo só custa R$1.570, já se encontra lá, já em instalação. E paralelo a isso aí, nós já estamos envidando os esforços aqui internamente para a gente promover um processo licitatório para credenciar a empresa que será, né, a gestora daquela unidade, de modo que eu não gosto, vocês já devem ter me ouvido aí em outros oportunidades, eu não gosto de dar prazo, porque os prazos eles sofrem, né, pelas variáveis. Mas o que ficou estabelecido é que nos próximos 2 ou 3 meses, se Deus quiser, se tudo correr como for programado, nós estaremos entregando esse equipamento importante para a nossa região, plenamente funcionando. E se Deus quiser, será de fato, não só a cereja do bolo, mas será uma conquista, uma realização, um sonho de toda a nossa região. Agradecemos aí a pergunta de Magal Santos. E agora vamos fazer a segunda rodada de perguntas, né? Quero convidar aqui o jornalista Gilson Gomes e também Silvano Silva, eles que terão que se ausentar devido à programação das suas respectivas emissoras. Então vamos ouvir agora a pergunta de Gilson Gomes e na sequência Silvano Silva, e aí os nossos entrevistados vão fazer as suas respostas. Prefeito, o país enfrentou e enfrenta problemas que têm atrapalhado a vida dos municípios. Crise econômica, coronavírus, recessão e vários outros problemas que eu não vou abordá-los. Inclusive o senhor, durante a sua fala, em linhas gerais, já falou mais ou menos sobre isso. Mas eu questiono o seguinte: o que teria sido assim o obstáculo maior durante a sua gestão? Muito boa pergunta, Gilson. Nós tivemos vários obstáculos, Gilson, mas eu acredito essa impossibilidade orçamentária, o nosso maior gargalo que nós enfrentamos ao longo dos anos, porque a gente, como eu falei, os gestores municipais precisam complementar as suas ações com captação de recursos. E quando eu me dirigia, não só eu, mas também nossos apoiadores, a vice-prefeita, os nossos vereadores,
para Salvador, para Brasília, nós não encontrávamos também dinheiro lá não. Então a crise, como você falou, foi uma crise geral. Não foi uma crise que atingiu somente os municípios. Apesar de Caetité ter sido duramente atingido por uma questão local, né? Por conta da paralisação das atividades econômicas. Mas, em linhas gerais, não tinha dinheiro em lugar nenhum. O governador agradeceu a Deus o pronunciamento dele, porque ele estava conseguindo pagar o salário. Parte dos estados, se eu não me engano, 21 estados do Brasil atrasaram o salário, né? Estados, né, tidos como ricos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros, começaram a parcelar 13º, atrasar 13º. Então, é coisa que fazia muito tempo que não se via no Brasil. E não tinha dinheiro em lugar nenhum, né? Então, o governador Rui Costa, ele conseguiu destaque graças à capacidade dele de gestão, de buscar captar recursos. Ele fez empréstimos internacionais para investimento. Só que o município, o gestor municipal, não tem essas prerrogativas. Ele não consegue captar recursos através de empréstimos muito facilmente. Nós até tentamos, mas, né, diante dessa crise, nós tivemos dificuldade. Mas, assim, o maior desafio, respondendo a sua pergunta, foi o econômico que nós enfrentamos, que foi um cenário duro, perverso, que, infelizmente, retardou e limitou muito dos nossos desejos para o povo de Caetité, porque nós tivemos, Gilson, e temos um grande desejo de melhorar a qualidade de vida do nosso município, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu quero, inclusive, relatar, geralmente as pessoas gostam muito de ouvir do prefeito, que vai construir praça, que vai construir quadra, que vai construir obra. É importante, mas eu tenho plena convicção de que o povo usufrui do recurso público através dos programas sociais, através dos investimentos sociais, através do investimento em educação, através dos investimentos em saúde, através do investimento em assistência social, através dos investimentos em programas de geração de emprego e renda. Eu quero, inclusive, não sei se alguém vai me perguntar, mas eu queria falar que eu tenho orgulho de ter, no nosso mandato, criado e fomentado o maior programa de geração de emprego e renda da história de Caetité. Não só no âmbito aqui da sede, mas sobretudo da agricultura familiar, Magal, que eu deveria ter mencionado na sua pergunta, que eu falei muito da parte hídrica, acabei esquecendo. Nós promovemos no nosso mandato, né, mais de 200 cursos de qualificação profissional. Isso possibilitou que mais de 2.000 pessoas tivessem algum tipo de qualificação. E o que significa isso? Significa a produção de conhecimento, significa a produção da geração de emprego e renda, seja pela via autônoma, seja pela via do ingresso em uma empresa. Nós promovemos cursos de eletricidade, mecânica de automóvel, mecânica de ar-condicionado, vários cursos de orientação técnica na zona rural. Tem várias pessoas aí na zona rural que fabricam pães para vender, que fabricam pizza para vender, que fabricam biscoitos para vender. Nós temos orgulho de ter implantado em Caetité a Feira de Agricultura Familiar de Base Agroecológica, que gerou mais de 100 famílias contempladas com esse programa de geração de emprego e renda. Fruto desse trabalho, foi a culminância desse projeto, né, que envolve várias pessoas. Eu quero, inclusive, agradecer o trabalho imenso da Associação Viva, dirigida pela minha esposa Aline, por Eulália, uma equipe que tem fomentado esse apoio às associações para fortalecer as comunidades. E dessa Associação Viva foram produzidos diversos projetos em Caetité, grandiosos, maravilhosos, dos quais eu tenho muito orgulho, porque efetivamente geraram emprego e renda para o município de Caetité, sobretudo evidenciando a agricultura familiar, porque é a principal atividade econômica do nosso município. Uma pergunta para a doutora Kelly. A senhora, como vice-prefeita, acompanhando as ações do prefeito, também com um período que a senhora assumiu a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Caetité. Caetité tem também esse nome pela cultura, né, pela tradição também esportiva, vários aspectos, e outros assuntos mais relacionados a essa parte ligada à recreação mesmo, à parte de lazer e de turismo, que assim a gente pode pensar
na cidade histórica de Caetité. Gostaria que a senhora pudesse fazer também uma avaliação, doutora Kelly, dentro desse aspecto que a senhora também esteve à frente aqui de Caetité. Obrigada, Silvano, pela pergunta. Eu tenho uma visão hoje em relação ao esporte e à cultura, de forma que são vetores de transformação da sociedade. A cultura e o esporte, eles tiram o jovem, a criança das ruas, gera emprego, gera renda. Então, é uma área de extrema importância. Nós mantivemos, no nosso mandato, cursos em funcionamento na Secretaria de forma constante, oficinas de teatro, de dança. Nós temos grupos de dança formados dentro da Secretaria de Cultura hoje, que se apresentam em toda a região. Nós temos mais de 600 alunos de forma constante nas escolinhas de esportes. Estamos desenvolvendo também um trabalho de extrema importância na área do turismo, porque a gente vê que ainda está um pouco esquecido a área do turismo em Caetité. Caetité tem um potencial turístico grandioso. Nós temos cavernas de pinturas rupestres. O turismo cultural de Caetité ele é bastante amplo e hoje dentro da Secretaria está sendo desenvolvido um trabalho importante também na área do turismo. O turismo também religioso. Então, assim, eu vejo a Secretaria de Cultura como mesmo um vetor de transformação da sociedade. Eu amadureci muito enquanto secretária de Cultura. Nós temos um conselho também bastante atuante no nosso município, que também dá um auxílio muito grande para a Secretaria. Nós temos agora aí um recurso que vai chegar para a Secretaria de Cultura em relação a um recurso federal, e os funcionários da Secretaria estão circulando todo o município para fazer o cadastramento de toda a atividade cultural que tem no município de Caetité, em razão da pandemia, né, que o setor cultural foi um setor muito afetado. Então, essas pessoas vão receber um auxílio e nosso pessoal está fazendo esse cadastramento. Tenho muito orgulho também de dizer que nós fizemos o primeiro edital de cultura da nossa região. Apenas 10% dos municípios do estado da Bahia praticam, né, o edital. Nós contemplamos, foi mais de R$50 mil, nós contemplamos aí 19 projetos culturais em todo o município. Desses 19 projetos, a gente se surpreendeu, porque a maioria deles são da zona rural, as pessoas da zona rural. Nós fizemos o curso de capacitação, orientamos as pessoas como elaborar o projeto, as pessoas elaboraram, se inscreveram e foram contemplados aí com esse recurso para poder desenvolver atividades culturais. Então, nós tivemos 19 projetos culturais sendo desenvolvidos em toda a região, todo o nosso município. Esse valor foi recurso próprio, esse dinheiro veio de recurso próprio, foi o valor que seria pago ao secretário, né, o salário de secretário, que foi direcionado para a elaboração desse edital. Inclusive, Guanambi nos copiou e também elaborou um edital lá na cidade de Guanambi. E foi assim um avanço grande para nós. A Secretaria de Cultura hoje ela tem o Fundo Municipal de Cultura. Nós recebemos, inclusive, doações da Bahia Mineração para poder manter ativo o Fundo de Cultura. Até desenvolvemos também projetos em relação à cultura através de recurso que veio já de empresas, né, que se prontificaram a colaborar com a cultura do nosso município. Então, é uma secretaria de extrema importância, porque tem um papel fundamental na vida dos cidadãos. Eu sempre falava assim que saúde e educação são a base da sociedade. Hoje eu digo que saúde, educação e cultura são a base da sociedade. Então, agradecendo aí a participação da vice-prefeita e os internautas que estão participando conosco da live.
estão fazendo alguns questionamentos a respeito da retomada de alguns serviços aqui no município. Inclusive, a Verônica Naira pergunta sobre quando será possível o retorno dos hotéis. E outras pessoas também perguntam sobre as academias. É claro que a pandemia não acabou, né? Os casos no interior estão subindo agora, mas os internautas querem saber se há alguma previsão para o retorno desses serviços. Quero agradecer a pergunta aí dos internautas. Quero dizer que nós, como eu falei anteriormente, nós temos uma equipe que trabalha e discute todos os dias a evolução do quadro da Covid em Caetité. Nós temos mantido relativamente funcionando boa parte das atividades comerciais. A gente construiu essa ideia de que não adiantava fechar plenamente o comércio, porque senão as pessoas sairiam daqui para ir adquirir os produtos em outras cidades, aí nós potencializaríamos um vetor de transmissão importante, considerável. Porém, existe no rol das atividades, algumas atividades consideradas de alto risco de contágio e contaminação, a exemplo de academias, de bares, e nós estamos, eu quero dizer às pessoas que nos questionaram, nós estamos avaliando essa possibilidade da retomada dessas atividades, algumas, mas sempre considerando a possibilidade e o controle do avanço da pandemia, considerando, inclusive, como eu falei, a preservação das vidas acima de tudo. Mas entendemos a necessidade da atividade comercial, nós entendemos as dificuldades pelas quais os empresários, os comerciantes estão passando por conta dessa pandemia. Nós os consideramos grandes parceiros, não só da prefeitura, mas parceiros da sociedade, porque são geradores de emprego e renda. Mas quero dizer que muito em breve nós estaremos dando essa resposta de forma mais efetiva. Iremos nos debruçar logo no início da semana que vem, dentro dessa possibilidade de ampliação da abertura dessas atividades econômicas, tendo em vista que outras cidades já estão fazendo, sobretudo a capital. E muito em breve nós estaremos dando essa resposta. Viu? Como é o nome dela? Nara? Verônica? Viu, Verônica? Viu? Muito em breve nós estaremos dando essa resposta para você, não só para você, mas todas as pessoas que se enquadram nessas atividades, de modo que eu quero pedir, inclusive, desculpas até, se a gente, através da nossa medida, tem causado transtornos, né, mas podem ter certeza que tudo que nós estamos fazendo visando o equilíbrio da sociedade, o equilíbrio social e mantendo e preservando a vida desses nossos munícipes. Isso. E o Magal Santos também quer fazer uma participação aqui. Vice-prefeita Jaqueline, há 8 anos com Zé Barreira e há 4 anos trabalhando ao lado de Aldo. 4 anos, posso dizer, como para se manter esse convívio que quase diário, e a gente percebe a admiração que a senhora tem, ontem citando Zé Barreira como meu líder, e admiração também pelo prefeito Aldo Gondim, e a gente nota também uma reciprocidade dos dois quanto a isso. Como é para se manter essa relação trabalhando junto com o ex-prefeito Zé Barreira e agora com o prefeito Aldo Gondim? E tem também uma segunda pergunta aqui: como a senhora recebe, Aldo também pode responder se quiser, críticas até mesmo de inauguração que está sendo feita hoje? Por exemplo, a cidade acordou com a crítica de um candidato a pré-candidato, de que o PSF, que irá inaugurar às 17 horas, não estava pronto, que não podia inaugurar, que é uma obra eleitoreira. Será que, no meu entender, as pessoas deveriam saber que um mandato não termina quando começa uma campanha, a uma reeleição? O mandato termina, como diz, 31 de dezembro. Mas como a administração recebe isso, a crítica de uma obra que vai ser entregue à população mesmo antes de ser entregue, de um candidato a pré-candidato? Bom, Magal, eu agradeço a você pelas colocações. Primeiro, vou falar sobre a questão das inaugurações. Aldo já disse aqui muito bem, mas é bom a gente frisar que nós fomos eleitos para governar 4 anos. O nosso mandato termina dia 31/12/2020.
O período eleitoral, ele traz uma situação atípica na vida das pessoas, sim, mas ele não paralisa a vida das pessoas. Ninguém vai ficar sentado de braços cruzados esperando a eleição passar, né? Nós plantamos sementes e nós estamos colhendo agora. Eu vou dar um exemplo aqui bastante claro, lá da região de Pajéu dos Ventos. Lídice da Mata, hoje ela é deputada federal. Lídice da Mata era senadora na época do governo Dilma. Nós conseguimos, através de Lídice da Mata, uma emenda para a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Cristina. Com o impeachment de Dilma, com Michel Temer, que não é favorável ao governo Rui Costa, não é favorável ao nosso grupo político, com a entrada do atual presidente da República, esse recurso ficou com um monte de empecilhos para ser liberado. Nós precisamos da intervenção de um deputado federal, que é do nosso grupo, para que esse recurso pudesse chegar até o município. Isso demorou muito tempo. Então, nós só conseguimos construir a quadra agora. Você acha que nós vamos deixar de construir a quadra, de beneficiar uma comunidade, porque é o período eleitoral? Porque a eleição está chegando? De forma nenhuma. Nós estamos buscando isso tem muito tempo. E a quadra não chegou antes por conta dos entraves políticos que existem, por conta do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, esse foi o motivo do recurso não ter chegado antes e essa quadra não ter sido construída antes. Não é porque é eleição, não, de forma alguma. A gente trabalha todos os dias. Eu estou aqui na prefeitura todos os dias, Aldo da mesma forma. A gente busca recurso. E eu quero fazer também uma observação, que nós só conseguimos a liberação desse recurso porque nós temos apoio político. E só governa quem tem apoio político. Quem não tem, nem adianta tentar. Dizer também, Magal, que quando você falou aí de Zé, de Aldo, desse querer bem que a gente tem um com o outro, esse grupo aqui é uma família. E família, você sabe que um dia você briga com seu irmão, um dia você briga com... Né, tem as discussões, mas a gente tem muito querer bem um pelo outro. Eu ouvi falar em política a primeira vez na minha vida em Dácio Oliveira. Meu primeiro voto foi de Dácio Oliveira e de Dunda. E é nessa trajetória política que eu sigo, desde os primeiros entendimentos de política na minha vida. Zé Barreira, eu tenho Zé como um pai, sabe? Eu olho para Zé, eu tenho até vontade, eu me emociono de tanto que eu gosto de Zé Barreira. Aldo, da mesma forma, Aldo é um lutador. Aldo sofreu muito nessa gestão, foram muitas dificuldades que ele enfrentou e que ele enfrenta todos os dias. E por isso que nós estamos todos aqui, firmes, unidos e fortes ao lado dele, para o que der e vier. Convidamos agora Ederson Albert, do Radar 030, para fazer mais uma pergunta. Aldo, Kelly, estamos falando de governo, estamos falando de balanço, e ontem, no nosso programa, Radar 030 no ar na 105, eu estive justamente falando sobre isso. Apesar de as obras estão sendo colhidas no ano eleitoral, mas o que realmente vale é o benefício para a população. Como você mesmo disse, só quem não tem água na torneira sabe a necessidade da água. Só o enfermeiro e o dentista sabem a necessidade de obra entregue dessa envergadura. Como a gente está falando de governo, automaticamente a gente faz uma intercomunicação com política. A dobradinha Aldo e Kelly vem para as eleições 2020 Caeté, e eu gostaria que os dois respondessem também como vocês estão vendo esse cenário político das eleições de 2020 diante de toda essa pandemia aí que caiu sobre o mundo. Muito obrigado. Vou responder um pouco, você responde bastante. Muito obrigado, Ederson, aí pelas suas considerações, pelo seu questionamento. Então, Edson, essa questão aí, eu vou só complementar um pouco do que Kelly falou em relação a ano eleitoral.
Hoje é o último dia que nós pudemos, como pré-candidatos, estar presentes nas entregas, né? Eu, Kelly, os pré-candidatos a vereador, nós não poderemos, a partir de amanhã, estar presentes nos atos inaugurais das obras. Eu estou até um pouco triste por isso, mas ao mesmo tempo eu estou feliz, porque graças a Deus que nós vamos ter dezenas e dezenas de obras para entregar para o povo. O deputado Charles Fernandes falou, já pediu até a preferência para vir aqui inaugurar algumas. Eu tenho certeza que outros deputados também pedirão. Mas graças a Deus, Edson, que nós temos aqui hoje a tranquilidade, a alegria e orgulho de dizer que várias obras, dezenas de obras, serão entregues para o povo de Caetité, todas elas muito bem planejadas, muito bem dimensionadas, visando sempre melhorar a infraestrutura do nosso município, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu quero dizer que, independente do pré-candidato e prefeito Aldo Gondim estar presente, da pré-candidata e vice-prefeita doutora Kelly estarem presentes, outras pessoas da nossa equipe estarão lá entregando, e com certeza fruto desse trabalho que Kelly acabou de falar, do nosso trabalho, da nossa luta intensa. Você falou que nós estamos agora colhendo muitos frutos que nós plantamos, citou o exemplo da quadra aí, que foi emenda de Lício da Mata, que ficou travada, paralisada, e o deputado Zé Rocha interveio e conseguiu destravar. Eu tenho certeza, Magal, ninguém sabe o que vai acontecer depois de 31 de dezembro, nós vamos lutar para que nós possamos continuar nosso projeto, mas é Deus quem sabe. Mas se nós não formos eleitos, vários outros gestores vão usufruir do nosso trabalho. Tem muita coisa que nós buscamos, que nós galgamos aí nessas andanças nossas, que outros gestores irão usufruir, porque nós lutamos muito, Magal, todos os dias pelo município de Caetité. E o que está acontecendo hoje, essa quantidade imensa de obras, dezenas, não é porque é ano eleitoreiro, é porque isso é fruto do nosso trabalho, das nossas conquistas, do nosso trabalhar por uma Caetité melhor. E eu quero dizer que, pode ter certeza, nós vamos estar hoje estivemos entregando aí esses dias algumas obras importantes, algumas conquistas importantes para Caetité. Inclusive hoje, à tarde, nós iremos entregar em funcionamento o PSF da Cachoeirinha, nós iremos entregar o Espaço Colaborar, em parceria com o governo do Estado, que é um programa que visa dar suporte tecnológico para as empresas. Nós estamos fomentando a de emprego e renda através desse Espaço Colaborar, nós estaremos entregando hoje. E nós teremos diversas outras entregas ao longo desse período, não tem nenhum problema nisso, como o Kelly falou, isso é legítimo, está dentro do nosso mandato, está dentro do nosso planejamento, independente da época, e nós não podemos jamais ceifar o nosso povo de receber benefícios, porque um ou outro fala aí que é obra eleitoral. Quando fala que é obra eleitoral, está fazendo propaganda para nós, está mostrando nossas obras. E graças a Deus nós temos para mostrar. E dizer, Edson, que a sua outra pergunta, que eu considero essa parceria muito forte. Essa parceria é uma parceria que está dando certo, sim. É uma parceria vitoriosa. Eu tenho muito orgulho de ter uma vice-prefeita da envergadura dessa mulher, guerreira, né, inteligente, preparada, amiga, irmã. E se depender do meu desejo, você pode ter certeza que essa parceria vai continuar assim. Vamos, claro, nós somos de grupo, como o Kelly falou, nós somos uma família, nós vamos ouvir o nosso grupo. Do nosso grupo integra diversas pessoas, e só quem faz política com êxito é quem tem grupo para fazer política, grupo de pessoas que integram, grupo de apoiadores, de vereadores, de líderes políticos, a exemplo do líder Zé Barreira, a exemplo do líder Dácio Oliveira, do qual nós orgulhamos de integrar esse grupo, que tem um legado imenso em Caetité. Nós temos diversos apoiadores, vários deputados estaduais, vários deputados federais, vários senadores, o governador nos apoia. Então nós temos essa bagagem toda que nós construímos com muito trabalho, com muito esforço, e nós temos orgulho de fazer parte desse grupo que tem um legado imenso em Caetité, e continuaremos trabalhando, se Deus quiser. Só complementar um pouquinho uma fala de Aldo, quando eu penso em política, eu penso que em política a gente tem que ter lado,
sabe? Nós temos lado, nós temos um grupo unido, forte, e a gente sempre ouve, a gente respeita muito a opinião de todos. Nós temos 10 vereadores, nós temos outros pré-candidatos também a vereadores, e a opinião de todos eles é de extrema importância. De extrema importância. E o nome de Aldo já está definido, nós já conversamos, e nós nos unimos todos porque nós confiamos e acreditamos no projeto político desse grupo. E Aldo nos representa. Então, o nome dele já está definido. A questão da vice, a gente ainda tem conversado a respeito. O meu nome está à disposição do nosso grupo. Se o grupo entender que é o melhor para todos nós, eu estou à disposição. Se o grupo entender que não é o melhor para todos nós, eu também tenho a clareza, a tranquilidade de recuar e apoiar o nome que for o melhor para o nosso grupo. Porque não dá para pensar individualmente, a gente tem que pensar no coletivo. E a gente sempre pensa no coletivo. Agradecemos a participação e agora a última pergunta com Patrícia representando a STFM. Novamente, bom dia quase, né? Boa tarde quase aos dois. Então, prefeito, caso, se Deus permanecer reeleito prefeito novamente, uma pergunta, se não há, eu acho que para todos, né? Porque, assim, em relação à educação, tá boa, né? Mas em relação à saúde, o povo ainda questiona por que os médicos saíram dos hospitais, da UPA, por exemplo. Então, se você sendo reeleito, você vai trazer o programa Mais Médicos novamente para a nossa cidade? Primeiro eu queria dizer que, a despeito do que muitas pessoas falam e colocam sobre as redes sociais, nós sabemos do quão é deficitária a saúde no Brasil. É deficitária em qualquer lugar que você vá. Mas eu não tenho dúvida em afirmar, pelas minhas andanças, pelas minhas conversas com os prefeitos da região, que nós temos um dos melhores sistemas de saúde da região, se não for o melhor. E eu vou falar o porquê, né, que eu afirmo isso. Primeiro que nós temos uma UPA que tem uma configuração administrativa para atender serviços de urgência e emergência para aproximadamente 100 pessoas por dia. Urgência e emergência para aproximadamente 100 pessoas por dia. E a UPA acaba atendendo 300 a 400 pessoas por dia. Ou seja, a UPA acaba atendendo um excedente que não faz parte da sua configuração administrativa e orçamentária. Logicamente, se você atende mais do que a sua capacidade, você vai reduzir um pouco a qualidade do serviço. Logicamente, a pessoa vai esperar um pouco na fila, vai faltar alguma coisa. Isso é inerente ao serviço público, é inerente à saúde pública. Eu quero lhe dar um número aqui. Você pode até pesquisar aí na internet, no Google, se você quiser. Mas no Brasil, Patrícia, tem aproximadamente 600 UPAs construídas. 600 UPAs. Das quais 236 estão fechadas. Você sabe por quê? Porque as prefeituras não têm recurso para manter. O grande problema da administração pública não é entregar a obra, não é construir a obra. O grande problema é manter. Então, o custo da UPA é muito alto. E a contribuição dos governos federal e estadual é muito pequena. Contribui com 20%, 25%. Esse custo, esse ônus, ele fica todo, ou a grande maioria, a cargo do município. Então, geralmente as pessoas que criticam, que vão nas redes sociais, é um número pequeno, né, em razão da quantidade de pessoas que são atendidas. Fora isso aí, Patrícia, nós avançamos. Nós ofertamos, né, ao longo desses anos, muitos serviços que não eram ofertados com toda essa dificuldade, com todas essas limitações orçamentárias. Quero dar um exemplo para você. Nós já fizemos, no nosso mandato, em parceria
com o Hospital Santana de Caetité, através de repasse, através de pagamento sobre aviso de médico, mais de 5.000 cirurgias em Caetité. Eu, em conversa com o deputado Charles Fernandes em Brasília, ele ficou estarrecido com esse número. Ele falou que ia falar no Congresso. Ele falou, rapaz, você não divulga. Então foram mais de 5.000 cirurgias feitas no nosso mandato. Nós temos grandes cirurgiões médicos em Caetité, cirurgiões de altíssimo nível. Certo? Então nós nos orgulhamos disso. Nós sempre ouvimos falar, ao longo desses anos, que os cidadãos e cidadãs caetitenses não conseguiam um registro na sua certidão ou na sua identidade como sendo natural de Caetité, porque não conseguia fazer o parto das gestantes em Caetité, ia para Guanambi ou para outro centro. Hoje não acontece isso mais. Nós, no governo, já conseguimos realizar mais de 3.000 partos cesáreos e normais, através desse investimento da Prefeitura de Caetité. Eu, recentemente, conversando com um amigo meu de Minas, ele falou, rapaz, prefeito, vocês aqui estão no céu, lá eu tenho que pagar tudo, inclusive minha esposa está gestante, eu vou ter que arcar com um custo de R$7.000 para pagar um parto cesáreo. Então, são todos esses serviços, Patrícia, que nós ofertamos no nosso mandato, que nós disponibilizamos no nosso mandato, dentre tantos outros que nós ofertamos, várias especialidades médicas de atendimento, ampliação da atenção básica, exames de imagem, né? São milhares que nós temos feito aí, ressonância, colonoscopia, ultrassonografia, que antes o cidadão não conseguiam, porque nem toda assistência à saúde é de competência do município, não. Existe uma divisão de responsabilidades. Parte dessa responsabilidade é do governo do Estado e parte é do governo federal. Mas boa parte dessas responsabilidades não são assumidas por esses entes, acaba ficando para o município, porque o cidadão não vai ter condição de falar com o governador ou com o presidente. Eles são abstratos ao povo. Mas eu tenho clara convicção de que nós tivemos um avanço enorme na saúde pública no meu governo, por tudo isso que eu falei para você, e vários outros serviços, né, que estão postos para a população. Agora, lógico, a saúde do Brasil é deficitária. Nós temos que buscar melhorar a cada dia, mas eu tenho certeza que nós avançamos e melhoramos muito. E não tenho dúvida, reiterando o que eu falei no início da fala, nós temos um dos melhores sistemas de saúde da região, se não for melhor, mesmo diante de tantas dificuldades do cenário complicado e adverso que nós enfrentamos. E lembrando que... Só um minutinho, que eu esqueci de falar do programa Mais Médico. O programa Mais Médico é um programa do governo federal, que tem sido alterado, sobretudo por esse governo atual aí, que antes tinha uma configuração, agora ele acabou com o programa Mais Médico, e agora está tentando reintegrar, porque a população realmente se manifestou contrária a essa medida dele, mas é um programa federal, não é de competência direta administrativa do Poder Municipal. Lembrando que hoje, com a unidade de saúde da família que será inaugurada hoje, serão 13 PSFs em funcionamento em todo o município, então abrangendo aí uma grande rede de atenção básica. Então, já chegando ao final aqui da nossa live, com a entrevista com o prefeito Aldo Gondim, com a vice-prefeita doutora Kelly, agradecemos a participação de todos os jornalistas, Magal Santos, do blog do Magal, também Gilson Gomes da Rádio Cultura FM, Silvano Silva da Rádio Educadora FM, Ederson Albert da Radar 030 e Patrícia da Rádio Star FM 105,9. Agora vamos fazer as considerações finais e alguma fala mais que gostaria de ser colocada. Vamos começar pela vice-prefeita doutora Kelly. Eu gostaria de agradecer a Patrícia, Gilson Gomes, Silvano Silva, Magal Santos, Dezinho, todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. Vocês têm uma responsabilidade enorme na sociedade, porque o jornalismo feito com responsabilidade, ele muda a vida das pessoas, né? Nesse período de fake news, de tanta conversa distorcida, o papel do jornalista sério, ele é de extrema importância. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, reafirmar com o prefeito Aldo Gondim, com esse grupo político do qual eu me orgulho de fazer parte, me colocar à disposição de toda a população caetitense. Eu estou aqui na prefeitura todos os dias e à disposição de todos
para atender, para dar encaminhamento às demandas e fazer o que for melhor para a nossa população e reafirmar que nós continuaremos todos os dias trabalhando para melhorar a vida da nossa população. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos a participação da vice-prefeita doutora Kelly e agora as considerações finais e alguma fala que for necessária também, que não foi contemplada. Vamos ouvir o prefeito Aldo Gondim. Eu também quero agradecer de forma penhorada a todos vocês da imprensa, que sempre desenvolvem um trabalho importante, relevantíssimo, em relação às informações ao nosso povo, em relação a ações, atividades que de fato acontecem no dia a dia do nosso município e da região. Quero parabenizá-los pela imparcialidade, pela isenção com as quais conduzem esse trabalho, que muito nos orgulha em termos de comunicação em Caetité e região. Agradeço também aqui a participação dos presentes, ao nosso amigo Pedro Silva, da Rádio Educadora, ao nosso amigo Gilson Gomes, da Rádio Cultura, Magal Santos, do blog do Magal, nossa amiga Patrícia, da Rádio Star FM, nosso amigo Ederson, Radar 030, nosso amigo Jorginho, Renan, Fábio Alves, que integram a equipe do nosso governo de comunicação. Dizer à população de Caetité, mais uma vez, que a partir de hoje, a partir de amanhã, nós teremos algumas limitações impostas pela legislação eleitoral, mas nem por isso, como a doutora Kelly muito bem falou, nós iremos parar o nosso trabalho. Nosso trabalho continua firme, forte, intenso, adentrando em todas as partes do nosso município, trazendo obras, trazendo serviços que efetivamente contribuirão para melhorar a vida dos nossos munícipes. Mais uma vez vou dizer, hoje nós iremos entregar algumas obras, posteriormente, a partir de amanhã, nós não poderemos estar presentes nos atos inaugurais, nem eu, pré-candidato a prefeito, nem a doutora Kelly, pré-candidata a vice-prefeita, nem os demais pré-candidatos a vereador, mas a nossa equipe estará fazendo essa parte, entregando diversas obras. Eu queria rapidamente fazer um pequeno resumo de algumas obras que nós consideramos importantes. Nós estaremos, além da pavimentação e recapeamento asfáltico, pavimentação em paralelepípedos, em todos os cantos do nosso município. Nós estaremos também construindo, reformando, requalificando diversas praças, não só aqui dentro da cidade, mas também no interior do nosso município. Quero aqui citar algumas praças que nós estamos e iremos construir. A exemplo da praça que está sendo construída na igreja lá do distrito de Maniaçu. Recentemente nós entregamos lá uma praça já pronta no distrito de Brejinho dos Ametistas. Nós iremos construir uma praça na comunidade da Ilha, uma praça na comunidade de Tanquinho de Aroeiras, outra praça na comunidade de Aroeiras, outra praça na Fazenda Nova, no Buracão dos Magalhães, no Anguá, em Pajeú dos Ventos, no bairro Nossa Senhora da Paz, fora várias requalificações que nós estamos fazendo, exemplo da praça da Igreja de Caldeiras, que está ficando maravilhosa, linda, com construção de banheiros, com mudança, alteração do paisagismo, plantio de gramas com irrigação, um espaçozinho para entretenimento, para um espaço cultural, enfim, várias praças que serão requalificadas no padrão que nós estamos fazendo, exemplo da Praça do Lobão, que ficou linda, da Praça da Feira Velha. Estamos agora já reformando, não sei se já terminou, mas se não terminou, está próximo de concluir a requalificação e reforma da Praça da Rua Paramirim, a Praça do Alto Observatório, a Praça do Alto do Cristo. Então, nós vamos reformar e requalificar todas as praças do nosso município. Estaremos também construindo 11 quadras poliesportivas. 11 quadras, é um número recorde para um mandato de 4 anos, ninguém nunca chegou próximo disso. Várias comunidades serão beneficiadas. Não sei se eu vou lembrar de cabeça aqui, mas vou tentar lembrar. Nós estaremos construindo uma quadra na comunidade da Candonga, uma quadra que já está em construção, bem avançada, na comunidade de Vargem de Invernada, outra na comunidade de Serragem,
outra na comunidade de João Barroca, outra na comunidade de Cachoeirinha, que já iniciou, na comunidade de Tabua, na comunidade de Chapada. Vamos construir, porém não está licitada ainda, na comunidade de Umbuzeiro, já está em construção, já muito avançado, uma quadra na comunidade de Cristina e outra dentro da sede de Pajeú dos Ventos. Não sei se ficou faltando alguma aí, mas são essas contribuições que nós estamos dando dentro dessa perspectiva e filosofia que Kelly muito bem falou. A quadra e o esporte e a cultura representa uma forma de, não só de entretenimento ou cultura, mas representa promoção de saúde, representa inclusão social e principalmente representa você abrir campos e possibilidades de afugentar as nossas crianças e jovens de práticas nocivas, né, para a sociedade, como drogas e álcool. Então esse é um grande projeto que nós temos. Também nós iremos, né, nós estamos, né, fazendo várias outras intervenções no município de Caetité. São passagens molhadas, pontes, serviço de drenagem. Eu quero aqui destacar um grande serviço de drenagem que nós fizemos, drenagem e contenção de encostas que nós fizemos lá na comunidade de Taquari, uma coisa que o povo de lá considera histórico, né? Nós estamos construindo e fazendo limpeza de diversas barragens no município de Caetité. Enfim, são muitos serviços que nós estamos fazendo em Caetité. O nosso município se transformou num verdadeiro canteiro de obras. Não sei se tem precedente, né, de tantas obras no espaço de tempo, né, como nós estamos fazendo agora. Isso nos enche de orgulho e nos dá força para continuar e motivação para continuar lutando. Quero finalizar, né, dizendo que eu quero muito a Deus. Deus tem me dado muitas bênçãos, muito mesmo a Deus. E peço a Deus que continue me iluminando, me dando força, me dando saúde, me dê serenidade, para que a gente possa continuar juntos, não é, doutora Kelly? Juntos, todos nós, todo o nosso grupo, buscando, né, dentro desse esforço sobrecomum, lutar e trazer benefícios e investimentos que possam efetivamente transformar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado. Amém. E com isso nós agradecemos a todos os internautas. Amém. E com isso nós agradecemos a todos os internautas que nos acompanharam. Então nós estamos encerrando a live e até a próxima. Lembrando que às 17 horas terá a transmissão da inauguração do PSF de Cachoeirinha. Bom dia a todos.